O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Santo Atanásio, ele é do final do século segundo e terceiro, começo do terceiro, século terceiro, vamos dizer mais claramente. Ele enfrentou dentro da igreja um pensamento ariano, porque foi o bispo ariano que diz que Jesus era uma criatura do Pai. Embora pudesse aceitar uma certa presença divina, mas não tinha aquele fundamento, aquela revelação que foi dada aos apóstolos de que Jesus é homem e Deus. Então, o que na teologia se muito discutiu, a respeito da encarnação do Verbo, se ele era só uma figura transitória, como muitos falam, dizem, E então, Santo Atanásio, ele foi na defesa da verdadeira fé, como foi a revelação dada a Deus a nós pelos apóstolos. E por causa disso, ele foi exilado 5 vezes, foi excomungado 3 vezes, foi criticado 1000 vezes e uma vez se tornou santo para nunca mais, para sempre. Grande defensor da fé, grande defensor da encarnação do Verbo feito homem. E a liturgia de hoje, a leitura de hoje, nos convida justamente a essa intimidade com o Pai que Jesus tem e que nós também devemos conservá-la. Permanecer no amor de Cristo é permanecer na comunhão com Ele, como Ele está em comunhão com o Pai. O Pai o ama e Ele nos ama. E a resposta nossa a Deus diante desse amor que nos é dado, não tem outra atitude senão de amor. E o amor implica em obedecer os mandamentos, obedecer os ensinamentos, que foi o que Jesus fez em relação na sua intimidade com o Pai. A união das pessoas divinas, o Verbo feito carne, com o Pai celeste, a quem Ele serviu em tudo. Como eu faço o que o meu Pai mandou fazer, falo o que o meu Pai mandou dizer, também sou amado, porque o Pai me ama e amo vocês. Então, permanecer no amor de Cristo. E o amor implica em resposta fiel de amor também. Porque quem é amado, não responde de outra forma senão com amor também. Porque o fruto do amor é amor. Assim como o fruto da verdade é a verdade, ele defendeu a nossa fé. A fé verdadeira, a fé originária dos apóstolos, onde eles dizem: se alguém vier ensinar uma outra doutrina que não esta
que nós estamos ensinando, outro ensinamento, ou dizer que Jesus não é só homem, não é Deus, ou que é Deus disfarçado de homem, então não deem ouvidos a esse tipo de ensinamento. Mas o que nós temos a dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez presente em nosso meio na pessoa do seu Filho e nos revelou o seu amor e a sua misericórdia, dando-nos a conhecer a sua palavra de salvação. Por isso, permanecer em Jesus. A fé não é simplesmente só acreditar na existência de algo ou de alguém. A nossa fé implica em adesão a Deus. Permanecer no amor que Ele tem para conosco. Porque nós só encontramos sentido na nossa existência e no nosso viver se nos deixamos ser amados por Deus. Que infelizmente há uma resistência, ou por medo, ou por insegurança, ou até mesmo por uma doutrina errada que nós adquirimos, e que isso dificulta a nossa confiança em Deus, o nosso abandono nas mãos dEle, que é o que Jesus nos pede, permaneça no meu amor. Nenhum de nós é desprezado, nenhum de nós é lançado fora diante de Jesus, mas todos nós somos amados por Ele. E é bom nós meditarmos nisto, porque faz uma diferença muito grande na nossa vida. Muda completamente o nosso modo de viver e o nosso modo de ser. Assim a comunidade primitiva também permanecia no amor de Cristo. E sobre esse amor, a caminhada da igreja vai se dando de forma que a salvação não é só para aqueles que estão no judaísmo. Deus quis um povo que o obedecesse, que esse povo fosse o instrumento da revelação do seu amor, não para ficar com eles fechado numa caixinha, não, mas para que isso transbordasse para todos os povos. Aliás, Deus não é Deus só de um povo que Ele escolheu para ser o povo aonde Ele ia se revelar, mas Deus é o Senhor de todos os povos, de todas as nações. E a igreja primitiva faz a experiência de fazer o anúncio de Cristo, do Verbo feito carne, e o anúncio da palavra de salvação até aqueles que não pertenciam ao povo de Deus, chamados pagãos, os sem Deus, os sem religião, os que não adoram o Deus vivo e verdadeiro. Mas só que alguns queriam impor-lhes algumas regras, alguns procedimentos que era próprio do judaísmo. Como às vezes a gente quer obrigar os outros a fazer coisas que elas não querem fazer. Devoções ou qualquer outra coisa que a pessoa não tem necessidade disso. Mas a fé é que nos une a Cristo. A fé é que nos salva. A vida de oração vai ser no sentido de um diálogo profundo com Deus, e se deixar ser amado por Ele, deixar ser cuidado por Ele. Assim a igreja primitiva também deixou-se ser cuidado, tanto que eles se reúnem em assembleia para ouvir a Deus. E perceber que a conversão dos pagãos, eles não tinham que viver da mesma forma, com as mesmas práticas, com as mesmas heranças que os judeus tinham. Porque bastava-lhes a fé em Deus. Isso não justifica, meus irmãos, dizer que tudo é permitido. Porque quem se deixa ser amado por Jesus conhece a vontade dEle. E quem conhece a vontade dEle vive conforme Ele nos ensinou a viver como filhos de Deus. Há uma conversão de vida. A fé significa eu abandonar o que eu penso, o que eu acho, para abraçar aquilo que Deus me oferece. Então não se permite dentro da igreja, uma pessoa convertida viver no pecado, ou permanecer naquele pecado,
Como muitos querem que a igreja aceite todos os tipos de pecado e não condene mais ninguém por causa disso. Não é que a igreja condene alguém, mas é o pecado da gente que nos condena. Então, estar sob a luz de Deus é fazer o discernimento do modo de vida que nós temos, se está coerente com aquilo que nós cremos. Porque não basta dizer, eu creio em Deus, eu preciso viver na intimidade com Ele. Antes, a crer em Jesus significa eu passar a ser o seu discípulo, eu passar a ouvir a sua palavra e viver os ensinamentos que Ele deu. Então isso já muda muita coisa na nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, dessa reunião sai o primeiro documento declarando que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Do Concílio de Nicéia, que foi discutido esse assunto sobre a pessoa de Jesus, se ele era sim um homem comum, se não era Deus, ou era Deus. Não, Jesus verdadeiramente é homem e Deus. O Deus feito homem. E também os Atos dos Apóstolos vai aceitar na comunidade aqueles que creem que Jesus veio da parte do Pai, que se fez homem, que morreu e que ressuscitou e que está sentado à direita de Deus. Essa é a fé que os pagãos receberam. E se eles acolhem esta fé, naturalmente as suas vidas já mudam. Porque tem a Deus como fundamento e como origem. Crer em Jesus, permanecer no seu amor, quer dizer, permanecer na união com Ele, na intimidade com Ele, como foi Jesus sempre em sua vida. Eu e o Pai somos um. Que o Espírito Santo renove hoje em nós o dom da fé, que pela intercessão de Santo Atanásio, nós não tenhamos dúvida nenhuma a respeito de Jesus, o Filho de Deus enviado a nós, para que nós pudéssemos retornar à casa do Pai com toda a segurança.